A luz azulada do vitral tingia a sala de visitas com faixas de cor. O retrato de Dona Inês pairava na parede como uma presença que não aceitava ser silenciada. Havia um piano ali, encostado à janela, as teclas imaculadas cobertas por um pano fino. O cheiro de jasmim vindo de vasos discretos tentava domesticar o ar pesado. Foi nesse silêncio, entre taças que tilintavam e sussurros ensaiados, que Cida entrou e gritou com a voz que todo mundo naquele salão reconheceu como perigo. Ela está viva! A senhora Inês não morreu! Se você fica até o fim desta história, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o like. Há nomes que merecem ser lembrados e verdades que precisam de audiência. O grito de Cida cortou a conversa elegante como uma lâmina. Cadeiras rangeram, olhares se voltaram para Arthur, que estava sentado como se a sala fosse uma ilha e não pudesse entender a tempestade. Ele segurava o copo com força, as veias do pulso salientes, e por um segundo, todas as certezas sociais que haviam sustentado a família pareciam se descolar. O discurso de condolências, a coleção de medalhas de filantropia, as fotografias de evento. No canto, Lorena manteve-se impecável. Seu vestido era a tradução física de controle. Os dedos que brincavam com a taça mostravam apenas calma treinada, um exercício para quem precisa dissimular sem falhas. Cida, com a blusa simples manchada de suor e as mãos que sabiam o peso das tarefas invisíveis, apontou para o retrato. Esse quadro está aqui. Eu sei quem colocou. Eles colocaram para enterrar a verdade junto com ele. Mas a minha senhora vive. Eu vi. Eu cuidei. Uma risada nervosa percorreu a fileira de convidados. Alguém chamou segurança. Outro perguntou se aquilo era uma brincadeira cruel. Arthur levantou-se, a expressão oscilando entre incredulidade e culpa. Porque, por baixo das aparências, ele carregava a memória de uma mãe que lhe ensinara a tocar piano e lhe vira chorar à beira de um vaso de jasmim. Para quem sabia ler rostos, o terror dele era aquele de quem despediu-se de alguém minutos antes e se pergunta se foi cúmplice de uma ausência forjada. A confusão encontrou forma rápida. Seguranças se aproximaram. Lorena fez um gesto para que alguém chamasse os advogados. Uma prima comentou baixo sobre crise de impostura. Um jornalista discretamente registrou o desconforto. Cida, porém, não cedeu ao empurrão social. Falou com a mesma firmeza das manhãs em que lavara o chão de quartos de hospital, quando a dúvida de um idoso significava a diferença entre cuidado e abandono. Foi na festa de inauguração da ala infantil, disse. O anão surgiu montado no cavalo e eu entendi que não era coincidência. A frase parecia um enigma e por isso pegou. O murmúrio cresceu e as máscaras sociais vacilaram ao perceber que havia um código, uma repetição que deixara marcas. Arthur tentou ordenar seus pensamentos. Ele lembrava vagos ecos, conversas ao telefone que ele evitara atender. Uma papelada que lhe fora empurrada com explicações racionais, uma assinatura com nome sem ler. Na manhã em que o suposto enterro fora registrado, ele não estivera, viajou a trabalho, e a ausência agora ardia como culpa. Havia uma cena que nunca saíra de sua cabeça. A mãe tocando Schubert numa tarde de inverno, o perfume de jasmim invadindo a sala e a maneira como, ao terminar a peça, ela sempre fechava os olhos como se agradecesse a algo que não se via. A imagem do retrato na parede deveria ser conforto, mas ali soava como uma acusação. Naquele exato momento, Lorena sorriu lentamente, como se tivesse praticado a indiferença por anos. "Isso é ridículo", disse com voz de porcelana. "A senhora não passou de um episódio lamentável. Nós cumprimos os trâmites. Haveria documentos." Havia, de fato, papéis, certidões, laudos sumaríssimos, um atestado de óbito assinado por um médico cuja assinatura Arthur não se dera ao trabalho de revisar. Lorena conhecia o circuito social. Juízes bailavam em jantares, médicos foram convidados para inaugurações, notas eram trocadas. A lógica da elite estava montada para manter suas peças no lugar certo. As fraquezas humanas, as ausências e os esquecimentos serviam de verniz. Cida olhou para Arthur com uma dureza que não negava compaixão. "Eu sei onde ela está", disse. "Não é hospital, não é cemitério. É um lugar no qual a minha senhora foi trancada porque ela fez perguntas demais."
Havia ali uma acusação que não só atingia Lorena. Havia, nas entrelinhas, culpados administrativos, um médico que assinara papéis por gratidão, um administrador com contas a pagar, uma recepcionista que aprendera a calar. A sala respirou fundo. Um dos convidados, que já escrevera colunas sobre caridade, estava pálido. Arthur deixou a taça sobre a mesa como se fosse um livro que decidira não terminar de ler. Saía do salão com passos longos, cabeça baixa, e no corredor ouviu sussurros que lhe confirmavam o óbvio. As aparências ruíam. Sua vida, feita de um contrato silencioso entre honra pública e segredos privados, começava a descolar em pedaços. Ele sabia que, se não investigasse, a verdade morreria soterrada pelas formalidades. Mas sabia também que enfrentar Lorena significaria enfrentar uma teia que ela tecera há anos. 3. O Lar Santa Margarida ficava numa cidade antiga, fora do mapa da pressa de São Paulo. Pedras irregulares, uma fachada descorada, um jardim que se arrogava a transformar o abandono em catecismo de planta. Quando Arthur entrou pela primeira vez, o piano estava no átrio, como um coração tímido. As teclas, embora empenadas, ainda respondiam com um som envelhecido. Alguém havia colocado ao lado um vaso de jasmim. A visão do jasmim foi como uma agulha nas memórias dele, e sua respiração mudou. Havia relatos. A idosa, que se chama Inês Menezes, fora internada por perícias que concluíram confusão mental progressiva e risco de recaída. Havia laudos com linguagem fria, uma transferência de responsabilidade assinada. Havia fotografias de uma mulher com olhar vazio, como se a câmera tivesse roubado da vontade dela. Até o primeiro encontro oficial, porém, passariam exames, papeladas e visitas controladas. Lorena contava com uma rede. Um advogado de confiança para lidar com bens, um médico para os atestados e uma instituição de reabilitação que aceitara a paciente com contratos e termos de sigilo. Dentro desse circuito, ninguém perguntava demais. Cida, que trabalhara em várias casas e aprendera a ler as roupas de quem passa despercebido, não aceitava a narrativa. E quando, por acaso, vira Dona Inês num corredor de atendimento domiciliar durante uma visita que fingira ser rotineira, soube que algo fora montado. O encontro seguinte entre Arthur e Cida aconteceu num café pequeno, com mesa de madeira e cheiro de café torrado. Ela chegou com os olhos cansados, mas a fala clara. Contou que, anos atrás, tinha visto a senhora Inês na festa de um bairro próximo. Tinha um pequeno homem, um anão, que vinha com um cavalo de madeira, e ele cantava uma musiquinha. Eu o vi olhando para minha senhora. Naquele mesmo dia, começaram as visitas estranhas. Depois, quando eu fui buscá-la para limpar o quarto, disseram que ela já tinha viajado. Fecha-se a porta e pronto. Cida guardava uma fotografia arranhada, um registro tremido de um desfile em que um homem pequeno realmente aparecera montado num cavalo de pau. Ao fundo, uma mulher de branco que lembrava o vestido que Dona Inês gostava de usar. Arthur olhou a foto com a mesma reverência com que se olha um documento que pode reverter uma vida. O cavalo de madeira, o anão e a forma como a multidão aplaudia, tudo aquilo podia ser contado como coincidência. Mas Cida pronunciara a sequência de acontecimentos como se cada elemento fosse uma peça de um mecanismo. O anão no cavalo, depois a distração, depois a assinatura do laudo. Para ela, a repetição era uma assinatura, e a assinatura, naquela cidade, era também prova. No início, Arthur hesitou por medo da desonra pública. Admitir que sua mãe fora dada como morta por arranjo não era apenas mostra de fraqueza, era admitir uma falha que se refletiria nas colunas sociais, no conselho da fundação que levava seu nome, na confiança dos doadores. Mas havia algo mais íntimo, o piano. O piano insistia como memória. Havia, em sua cabeça, uma tarde em que sua mãe tocou uma canção e, no fim, lhe dissera: "Guarde sempre a curiosidade, meu filho." Agora ele entendeu que sua falta de curiosidade custara caro. Eles começaram então a mapear. Começaram pequeno. Lista de profissionais que haviam atestado a morte, recibos de transporte que não batiam, um extrato bancário com transferências para uma clínica e a assinatura eletrônica de um médico que, em outro momento, havia dado aulas num congresso de geriatria. Arthur contratou um detetive particular, um homem de nome Sérgio, que tinha a paciência de quem desmonta relógios. Sérgio era seco, prático, com uma rede de informações que não dependia de cortesia social. A investigação inicial do detetive foi de natureza documental.
logs de entrada e saída, registros de visitas, notas fiscais e, crucialmente, um contrato com a Clínica São Vicente, que protegida por cláusulas de confidencialidade, mas assinada com condições ambíguas. O que começou como busca por provas transformou-se em descoberta de padrões. Havia pagamentos mensais que saíam de contas associadas à família Menezes com descrições genéricas. Havia notas fiscais emitidas por pequenas empresas com endereço trocado. Havia o nome de um médico que assinara laudos em nome de um colega que estava de férias. Um dos pontos mais constrangedores veio de uma conversa interceptada, não por métodos ilegais, mas por erro de procedimento administrativo, em que um funcionário da clínica citou um procedimento padronizado para pacientes indevidamente perturbadores, medidas que não apareceriam em prontuários formais. Sérgio anotava tudo num caderno. Para Arthur, cada anotação era um golpe que reduzira silêncio sobre sua omissão. Dona Inês, no lar Santa Margarida, vivia em pequenos intervalos de lucidez. Havia manhãs em que seus olhos clareavam como se o nevoeiro se abrisse. Nesses momentos, suas mãos buscavam o tecido com que cobria as teclas do piano e ela murmurava preces curtas. Senhor, dá-me pé para caminhar na verdade, sussurrava, ou então apenas obrigada, e os funcionários interpretavam como confusão. Numa tarde, Arthur, após várias tentativas, conseguiu marcar uma visita sob a supervisão do diretor do lar. Entrou no salão e viu-a sentada numa poltrona, os cabelos bem penteados, a pele marcada pelos anos, mas com uma dignidade inata que nenhuma burocracia poderia roubar. Quando ela ergueu os olhos e o reconheceu, não foi um reconhecimento cinematográfico. Havia leveza, um lampejo. Arthur? Disse ela, como se pronunciando uma palavra antiga. Ele sentiu o chão se mover. Aproximou-se devagar, segurou a mão dela, aquelas veias finas, a pele quente, e não houve discurso, só o sopro de uma canção que ela improvisou entre os dedos, notas curtas que lembravam Schubert e o som do jasmim batendo na janela. Naquele instante, para Arthur, tudo o que importava antes, reputação, medo das colunas, a voz suave de Lorena, parecia reduzir-se a um único ato, trazê-la de volta para casa. Enquanto Arthur compilava evidências, Lorena fazia o que melhor sabia, transformava a crise em narrativa. Convidou um advogado de renome para emitir comunicados, organizou uma entrevista controlada em que se falou de grife e respeito e apresentou documentos que pareciam sólidos à primeira leitura. Para a sociedade que se alimentava de imagens rápidas, a história consolidava-se. A filantropa doara sua fortuna à memória da mãe, havia velório restrito, havia urnas, flocos de condolência. A máquina social funcionava a favor de quem sabia dirigir as atenções. Cida, porém, não fazia parte daquele circuito. Ela continuou a juntar fragmentos, uma enfermeira que mudara de cidade após receber um cheque grande, uma funcionária da imobiliária que lembrava de contratos assinados às pressas, um jardineiro que ouvira há meses instruções para não deixar ninguém visitar a ala. As peças iam se encaixando, e o padrão do anão montado no cavalo reaparecia em fotos antigas. Pequenos eventos onde um homem de baixa estatura chegava em cavalinho de pau para animar festas. Sempre presente quando Dona Inês sentia-se perguntativa demais. Sempre a funilaria do esquecimento. A imprensa, quando a história explodiu, dividiu-se. Alguns colonistas trataram o tema como escândalo, outros como problema familiar a ser resolvido em silêncio. Teve quem lembrasse que casos de remoção indevida de idosos não eram raros e que a invisibilidade social os transformava em fácil folha de pagamento para ambições financeiras. O que para muitos era matéria de fofoca, para outros era um chamado. Havia pessoas que ouviram Cida e decidiram ajudar. No centro de tudo, Arthur sentiu a solidão de quem reconhece que seus privilégios serviram de blindagem. Ele devia explicações a si mesmo, à mãe, ao público. Mas havia também um movimento interno para restaurar a dignidade da mulher que o ensinara a ouvir música no silêncio. Ele fechou acordos com Sérgio, preparou-se para confrontos legais e começou a organizar visitas ao lar com advogados e uma jornalista que aceitara acompanhar a investigação. O confronto final, pensou ele, teria de ser jurídico, público e simbólico. Teria de haver provas, testemunhas e um relato que desmontasse a narrativa orquestrada. Cida, enquanto isso, seguia no seu trabalho de costurar coragem na cidade. Ela se reunia com outras auxiliares, ex-funcionários e uma freira que, durante anos, fora voluntária em lares de idosos. Juntos, juntaram depoimentos que, isolados, pareciam insignificantes, mas em conjunto formavam o tipo de prova que a justiça dificilmente ignora: repetição, padrão, correspondência entre datas e eventos.
Não é sobre humilhar ninguém, dizia a freira em voz baixa. É sobre devolver faces a quem foi colocada atrás de portas fechadas. O público, quando começou a ver imagens do piano na sala vazia da mansão e depois a ver Dona Inês no lar Santa Margarida tocando notas apagadas, reagiu. Havia indignação nas redes, claro, mas também havia relatos de outras famílias que contaram histórias parecidas. A derrubada da presença do idoso em nome de conveniência. A história ganhou densidade moral, porque não era apenas sobre uma família rica. Era sobre como a fragilidade pode ser convertida em silêncio por aqueles que escolhem a ambição. E foi aí que o pequeno homem no cavalo, de novo, adquiriu peso simbólico. Em entrevistas antigas, ele aparecia como figura de rua que alegrava festas de bairro. Em fotos recentes, alguém o reconheceu na plateia de uma inauguração patrocinada por Lorena, sorvendo um café enquanto a elite dobrava-se em elogios. As coincidências, quando empilhadas, tornavam-se causa. A imagem daquele anão montado no cavalo deixou de ser ridícula para ser um fio que prendia peças de uma trama maior. Arthur sabia que precisava mais do que indignação, precisava da palavra da própria mãe. O processo para legalmente provar que o óbito fora falsificado exigia perícias, testemunhos e o reconhecimento de que documentos oficiais haviam sido manipulados. Mais que isso, exigia coragem de expor quem, por anos, vivera do brilho social e agora veria seu nome maculado. Na manhã em que decidiram ir ao lar sem aviso prévio, havia um céu branco, de nuvem pesada. Eles não sabiam se encontrariam Dona Inês lúcida. Para Arthur, cada passo até a porta do lar era uma prova de que a vergonha podia virar responsabilidade. Para Cida, era apenas a confirmação de que havia feito a coisa certa. Ela tocara o alarme de uma estrutura que funcionava a favor da invisibilidade. Quando a porta do lar se abriu e a sala com o piano se revelou novamente, alguém tocou uma nota longa, uma nota que parecia sustentar o ar. Era o recomeço de algo que não se apagaria facilmente. Ainda havia muito a provar, papéis a destrinchar, nomes a confrontar. Mas, ali, diante do som tímido de uma tecla, Arthur percebeu que a história só começara a ser escrita de verdade. A mãe olhou para ele e sorriu, como se uma parte de sua dignidade retornasse com a presença do filho. E, do outro lado da cidade, Lorena sentou-se numa cadeira estofada e viu o noticiário subir. O retrato pendurado na mansão já não garantia silêncio. O anão montado no cavalo, repetido em imagens e memórias, havia se transformado numa metáfora que ninguém mais poderia apagar. A fragilidade, quando organizada, vira força, e a força, quando usada para encobrir, cedo ou tarde encontra quem a desamarre. A investigação ainda precisava de provas concretas, o retrato no sótão, a assinatura falsificada, a transferência bancária que cruzava contas, mas as peças começavam a se mexer. E, no centro daquele movimento, Arthur sentia o ciclo da vida girar. Havia culpa, sim, mas havia também a possibilidade de reparação. Havia promessas feitas em silêncio e havia a urgência de cumpri-las. A mãe dele agora tocava uma melodia baixa. As notas, embora fracas, carregavam a promessa de reconciliação. Quando Cida revelou a sequência que ligava os eventos, o pequeno homem no cavalo como sinal, as visitas estranhas, a assinatura vazia, ninguém mais pôde fingir que tudo não passara de coincidência. A verdade começava a somar, lenta e implacável, e as máscaras que sustentavam a farsa mostravam suas linhas de costura. Ainda havia portas a arrombar, laudos a contestar e um tribunal a enfrentar. Mas, naquele momento, com o Jasmine entrando pela janela e o piano que respirava como um velho amigo, a sensação era de que a justiça se aproximava como uma melodia reconhecível. Eles não sabiam, porém, que outras surpresas aguardavam no sótão da mansão. Documentos, uma caixa com cartas rabiscadas e um retrato que poderia virar a história de cabeça para baixo. A descoberta do sótão seria o catalisador. Ele surgiria em conversas furtivas, numa tarde em que o vento sopraria as cortinas do antigo escritório de Arthur e revelaria o sinal que ninguém tivesse coragem de procurar até então. O anão montado no cavalo, a essa altura, já não era só memória. Começava a ser pista. Arthur respirou fundo antes de subir as escadas da mansão, enquanto Lorena ensaiava, abaixo, uma aparência de normalidade perfeita e forjada.
O piano no salão, o jasmim no vaso, o retrato na parede, tudo isso era agora território de disputa, e cada objeto podia contar uma história que desmentia a versão oficial. Ele aperta o cabo de sua pasta, sente o couro sob os dedos e sabe, a confrontação definitiva está próxima. E, acima de tudo, a mãe espera, com suas orações sutis e a dignidade intacta, por quem a devolva ao lugar que nunca deveria ter perdido. A escada gemeu sob os passos de Arthur, como se também ela soubesse da gravidade do que seria revelado. Lá em cima, o sótão era um país de sombras e pó. Feixes de luz atravessavam frestas no telhado e desenhavam faixas no ar, fazendo dançar partículas que, por anos, ninguém se dera ao trabalho de limpar. Havia baús empilhados, malas de viagem com fechos corroídos, um manequim com vestido amarelado pelo tempo e, encostado à parede, um grande retrato coberto por um lençol. Ao lado, uma caixa de madeira com fechadura enferrujada aguardava a mão cuidadosa que a abrisse. Cida ficou na base da escada, vigilante como se a casa, além de testemunha, pudesse ainda trapacear e esconder algo. Arthur, com as palmas ligeiramente suadas, puxou o lençol. O retrato era um óleo antigo, pintado com zelo. O homem de cabelos prateados olhava com sobrancelhas cerradas e, no canto inferior direito, quase como um acréscimo irreverente, surge a imagem minúscula do anão montado num cavalo. A mesma figura que agora recorria em jornais e boatos, estampada e repetida até perder a aura de segredo. Mas ali, perto da pintura, havia mais. O pano que cobria o quadro também envolvia um envelope selado, preso por um fio de seda. Arthur quebrou o selo com as unhas. O papel dentro estava amarelado. A caligrafia, pequena e firme, lançava nomes e datas como pedras numa represa que finalmente cedia. Eram cartas, não as desimportantes correspondências de outrora, mas trocas urgentes, instruções, recibos. Havia um conjunto de papéis com títulos como transferência, recibo, contas correntes riscadas e, entre tudo isso, uma folha com uma série de números e um nome que fez o sangue de Arthur gelar. Conta, agência 004, ref LM. Ao tocar o papel, as memórias saltaram. Aquelas iniciais, LM, correspondiam a Lorena Marques, o nome que sustentara a mansão, os jantares, os sorrisos ensaiados. Ao lado, um recibo datado poucos meses antes do falso óbito mostrava saques sucessivos para uma ajuda extraordinária, descrito em termos tão eufemísticos que parecia uma piada colocada à prova. Cida encontrou uma caixa de cartas amarradas por um fio de lã. Ao desfazê-lo, leu trechos em voz baixa, como se dissesse uma oração. Meu pequeno domador, não mais, já não posso suportar o jogo. Outra. Os valores serão pagos conforme o combinado, nenhuma palavra, contas fechadas. E, em uma terceira, datada semanas antes da cerimônia fúnebre, uma frase curta que cortou a respiração de ambos. Assinei como me pediram. Perdoem-me. Se for descoberta, peço que protejam minha família. Quem escreveu isso? Perguntou Cida sem levantar a cabeça. Arthur virou as páginas até encontrar um envelope com um nome que conhecia, mal, mas que agora lhe parecia vital. Marília Costa, enfermeira-chefe do antigo hospital municipal. O envelope continha uma carta endereçada a ninguém em particular, uma confissão escondida. A letra era trêmula. Marília contava, em linhas sombrias, como recebera uma visita na madrugada, como lhe fora oferecida quantia para atestar um óbito, e como, ao voltar para casa, encontrara um envelope com mais dinheiro destinado a esquecer. Escrevera, dizia, porque o peso a corroía, pedira perdão várias vezes em silêncio, e na última noite esconderia aquelas palavras no sótão, junto ao retrato, para que, se algo ocorresse com ela, alguém pudesse encontrar a verdade. Arthur leu tudo em silêncio. Cada linha fazia o argumento legal tomar forma. Havia testemunho escrito de coação, havia registro de pagamentos e uma ligação direta, os recibos, para tal conta em nome de LMH. Havia ainda uma fotografia dobrada no canto da caixa, amarelada pelo tempo. Lorena, de perfil, entregando um envelope a um homem baixo, de rosto parcialmente coberto por um chapéu. A imagem não era clara, mas era o bastante para apontar um encontro que os papéis confirmavam. Isso muda tudo, murmurou Cida.
Não é só assinatura, é cadeia de apoio. Arthur guardou a fotografia com cuidado, como quem evita que algo se parta de vez. Pensou na mãe lá embaixo, tocando o piano e tirando do ar uma dignidade renovada. Pensou nos peritos que precisariam confrontar papel, tinta, fio de seda. Pensou nos passos que teriam de dar, laudos grafotécnicos, perícia bancária, pedir busca e apreensão com base naquela prova documental. Era, admitiu para si, um mapa do trajeto do crime. Enquanto reviravam a caixa, uma folha caiu no chão e exibia, do avesso do retrato, uma anotação com uma melodia e palavras fragmentadas. A caligrafia lembrava da mãe de Arthur. Era uma pequena letra cheia de remendos, uma canção que a senhora costumava sussurrar. Arthur a segurou e, num impulso, desceu as escadas até o salão. Dona Inês continuava ao piano. Sua mão esquerda marcava acordes simples, enquanto seus olhos se perdiam no teto. Quando Arthur aproximou a folha e a mostrou, ela sorriu. O canto dos lábios era uma confirmação silenciosa. Reconhecera aquela caligrafia como a devidos de seu falecido marido, ou, assim jurou, com um lacrimejar discreto nos olhos. Ele fazia isso, disse ela, apontando para a melodia. Fazia bilhetes, pequenas canções para mim, para quando você era pequeno. Nunca pensei que usassem isso para esconder coisas feias. A sensação de reconciliação foi breve. O que estava no sótão gerava esperança, mas também um perigo palpável. Se existiam cartas de Marília confessando, sob coação, também podiam existir, em outro canto, provas que Lorena destruiria ao menor sopro de suspeita. Arthur guardou os papéis na pasta de couro, sentindo o peso da decisão. Sair com aquilo ali poderia desencadear reações imediatas. Deixá-los correriam risco de serem queimados. Temos que levar isso ao advogado, disse Cida, decidida. Agora, fazer uma cópia, registrar, pedir perícia. Se Lorena perceber que fomos ao sótão, ela pode arrancar tudo. Antes que pudessem combinar nomes ou números, as portas do salão se abriram. A risada baixa de Lorena, cortada por uma entonação que queria ser casual, veio do fundo da escada. Ela desceu com o relógio repousado no pulso como um troféu. O vestido estava impecável. O jasmim do vaso parecia lhe emprestar uma generosidade que ela não sentia. Parou no último degrau, as mãos ajeitando a bolsa, e olhou para o retrato com interesse fingido. "Subiram ao sótão?" perguntou, com a voz tão controlada que poderia congelar água. "Achei que meus convidados não fossem tão curiosos." Arthur sentiu o rosto arder. Não era surpresa, a casa tinha ouvidos que se alimentavam de passos. Lorena sorriu, aproximou-se devagar e, sem tocar em nada, perguntou como se perguntasse por um tempo. "Encontraram algo interessante?" Cida, que costumava perder a calma apenas em eleições de verdade, agora se ergueu como um muro. O braço que segurava a pasta estava firme e a outra mão atrás, pronta para fechar a porta caso fosse necessário. Arthur, com o retrato nas mãos, respondeu com a voz que buscava manter neutra. "Coisas que têm sido escondidas há muito tempo." Lorena inclinou a cabeça, os olhos avaliando-os como quem observa peças de xadrez, calculando movimentos à frente. Lá fora, o vento varreu as cortinas do antigo escritório. Numa fresta de ironia, o som do piano inferior, tão frágil quanto a situação, marcou um compasso. Lorena então sorriu de novo, um sorriso que não chegava aos olhos, e falou como quem desfere uma sentença. "Há coisas que é melhor deixar enterradas, Arthur. Às vezes a família quer paz." A ameaça velada caiu na sala como uma tênue neblina. O que eles tinham naquela pasta podia arrancar a paz construída com tanto esmero. Arthur sentiu o peso da história e, por um segundo, um desejo de voltar atrás, de devolver os papéis ao pó para poupar a mãe do choque, a própria cidade do escândalo. Mas logo a imagem daquele anão no cavalo, que já não mais era só figura, mas símbolo de falsidade e de quem se beneficia dela, o fez erguer o queixo. "Paz comprada sobre mentiras não é paz", respondeu ele, seco. Lorena riu, um som que não era riso. "Então faça o que vai fazer, mas saiba que, antes de abrir sua boca, vai haver quem se antecipe. A cidade tem memória e contas." Atrás dela, por um instante, Arthur jurou ver o brilho de um cartão de crédito. Visita. Alguém com quem Lorena contara. A coincidência não o assustou tanto quanto a certeza de que, dali em diante, tudo seria um jogo aberto. Ele segurou a pasta com mais firmeza e prometeu, sem palavras, que não recuaria.
Ao atravessarem o corredor na direção da rua, a mansão parecia observar com paredes neutras. O jasmim exalava um perfume pesado, quase acusador. Na calçada, Cida já discava o número do advogado. Arthur olhou uma última vez para a casa, para a sala com o piano e a mãe que enchera o ar com pequenas notas, e sentiu a responsabilidade que o aguardava: transformar pó e silêncio em prova palpável. Dentro da pasta, entre as cartas e os recibos, havia ainda uma última folha que Arthur não lera. Uma lista de endereços e nomes, alguns riscados com violência. O último nome, intacto, era o de um banco estrangeiro. Ele sabia que as próximas noites seriam longas e que, mais do que documentos, precisaria de aliados, coragem e um plano para impedir que Lorena destruísse a verdade antes que ela se tornasse juiz. Mas, por ora, saiu da mansão com a certeza de que tinham encontrado o fio que, puxado, revelaria o tear todo. Do lado de fora, a cidade seguia seu curso indiferente. Arthur e Cida, com passos apressados, deixaram o jasmim e o piano para trás, levando consigo o peso daquilo que dormira tanto tempo, e a sensação de que, dali em diante, nada poderia ficar como estava. O carro do advogado era pequeno, discreto, estacionado em frente a uma padaria ainda acesa na rua de comércio. Dentro, o ar-condicionado exalava um cheiro de couro e café frio. Cida não largava a pasta. Arthur a segurava pela lateral como se o conteúdo fosse um animal vivo. À mesa do escritório, sobre uma luminária amarelada, o advogado folheou os papéis com a calma de quem já vira muitos textos tentando se passar por verdade. Doutor Henrique, apresentou-se o homem, de cabelo já quase todo branco, mãos firmes e a voz arrastada de quem não se deixa levar por pânicos de ocasião. O que temos aqui? Arthur contou em linhas rápidas, sem omitir nada essencial: o sótão, a caixa de relógios, os recibros, a folha final com nomes e o banco estrangeiro. Henrique ergueu uma sobrancelha ao ouvir o nome do banco. Por um segundo, seu rosto perdeu a serenidade, como se a menção tivesse feito uma sombra atravessar a lâmpada. Não é coisa simples, disse, mas isso não torna o caso impossível. Precisamos agir em 3 frentes: preservar as provas, certificar a autenticidade e criar uma via legal que impeça a destruição ou ocultação do material. Cida interveio com a lista pronta, a ansiedade transformada em precisão. Perícia grafotécnica, registro em cartório, cópias autenticadas e um pedido de tutela, enumerou. Se Lorena tentar mover algo, temos que barrar. Henrique concordou, anotando no bloco. Tudo certo. Porém, agora, o advogado se voltou para Arthur com olhos que tentavam medir o jovem. Há variáveis. Lorena não é uma qualquer. Ela tem influência. Prazos judiciais podem ser usados para ganhar tempo. Há juízes que respondem a pressões que não aparecem em processos. A advertência soou como um estremecimento. Arthur imaginou a mansão inteira como um tabuleiro de xadrez que Lorena dominava de trás das cortinas. Henrique, no entanto, já traçava um plano prático. Primeiro, eu guardo os originais no cofre do meu escritório. Segundo, levamos as cópias para um cartório agora mesmo e pedimos perícia. Ele olhou para Cida. Você conhece algum perito de confiança? Cida assentiu. Helena Duarte. Trabalhamos juntas em um projeto na faculdade. Ela faz perícias e não tem medo de dizer o que vê. Excelente, Henrique sorriu. Helena nos dará laudo inicial. Eu preparo uma petição de tutela de urgência e, se necessário, um pedido de exibição de documentos e busca e apreensão. Mas, antes de pedir qualquer coisa ao judiciário, precisamos avaliar o risco imediato para sua mãe. Arthur sentiu o nó apertar. Minha mãe? Ele não terminou. A voz rachou. Eu a vejo, interrompeu Cida, firme. E se for preciso, ela fica em minha casa por alguns dias. Não voltaremos à mansão até que tenhamos um pedido judicial. Não a exporemos. Henrique concordou. Muito bem. Façam a cópia agora. Voltem para cá. Eu protocolarei o registro e acionarei Helena. E mais, gravaremos uma cadeia de custódia das evidências. Quanto mais formal for cada transferência de material, mais difícil será para alguém alegar manipulação. Saíram do escritório com a sensação de um trabalho feito pela metade. Havia a rotina burocrática que poderia transformá-los de cidadãos com uma denúncia em agentes com provas. Na rua, as luzes noturnas acentuavam o cansaço do asfalto. Cida pegou o telefone e ligou para Helena. Arthur caminhou alguns passos, contando as batidas do coração como se fosse um relógio que pudesse orientá-lo. A cópia foi rápida, roteirizada.
O cartório demorou mais. Carimbos, listas, selos. Helena chegou ao fim da madrugada com um saco de amostras e um olhar clínico. Folheou os papéis sob a lâmpada do escritório de Henrique como quem colhe sinais no corpo de um paciente. Há coisas que destoam, murmurou. Papel, tinta, grampos. Algumas faturas têm uma numeração que segue um padrão industrial, não doméstico. E esta assinatura, ela pousou o dedo numa margem, precisa de exame. Mas há indícios suficientes para dizer que não se trata de uma farsa simples. O alívio foi curto. Henrique pegou o telefone e, num tom que não permitia falhas, fez 3 ligações. Uma para um amigo na promotoria, outra para uma assessoria de investigação bancária, a última para alguém cujo número sequer apareceu nos contatos de Arthur. O advogado deixou o celular sobre a mesa como quem não queria ocultar alianças. Vou tentar obter uma ordem de bloqueio temporário sobre quaisquer ativos que possam ser vinculados, explicou. Mas, para isso, precisamos provar a existência de indícios criminais, não apenas civis. A folha com o banco estrangeiro é um fio importante, mas os processos internacionais costumam ser lentos se dependermos só de cooperação judicial. Henrique fazia planos com a frieza de quem já lidara com tantos medos. Quando terminou, olhou para Arthur e Cida com uma pergunta não dita. Vocês estão prontos a confrontar não só Lorena, mas a cidade que ela comanda? Cida apertou os lábios. Prontos ou não, não podemos voltar atrás. A manhã começou a clarear quando saíram do escritório. O céu tinha a cor pálida de quem ainda dorme. Arthur queria voltar a casa, queria abrir a porta e dizer à mãe que tudo estava bem, que a confusão era coisa de poucos dias. Mas Henrique dissera o contrário, não voltar até que houvesse uma garantia. A proteção viria em passos, laudo, registro, tutela. Enquanto caminhavam até o carro, Cida recebeu uma mensagem curta. Encontro hoje, 15 horas, não fale. Vinha de um número anônimo. Ela mostrou a Arthur. Os dois entenderam o recado sem precisar traduzi-lo. Alguém sabe onde estivemos, disse Arthur, ou alguém foi instruído a vigiá-la. Cida apertou os olhos como quem testa o sol. Ou alguém observa a mansão. Quem quer que esteja ligado a Lorena tem recursos. Provavelmente monitoram quem entra e sai. Decidiram não retornar à rua onde a mansão ficava. Em vez disso, foram para um apartamento pequeno que Cida mantinha como abrigo. Lá, entre sacos de papel e xícaras, passaram as próximas horas organizando a estratégia. Cada documento catalogado, cópia numerada, fotografias com data e hora. Henrique enviou a petição com a urgência de quem sabe que minutos contam. No fim da tarde, quando a cidade já se penteava para a noite, Arthur quis ver a mãe. Não como um filho vitorioso, mas como alguém que precisava checar um corpo. Cida o acompanhou e juntos foram até o prédio da senhora. Bateram a porta com cuidado. Ela abriu, surpresa, os olhos pequenos subitamente iluminados pelo receio. Filho, disse, tentando sorrir. Arthur pôs a pasta sobre a mesa, os papéis ainda semi-embalados. Mãe, falou com a voz que preferia ser tênue. Vamos para a casa da Cida por alguns dias. Há coisas que precisamos resolver. Não é nada para assustá-la, mas é melhor. A mulher franziu a testa, como quem tenta enquadrar uma sombra. Lorena? Perguntou, e Arthur viu como a menção do nome agitava uma nuvem que ela guardava por trás das pálpebras. Não, disse ele, segurando a mão dela. É mais seguro, só isso. Ela hesitou, mas acabou aceitando. Enquanto empacotavam uma mala modesta, a senhora olhou para um canto do quadro onde, discretamente, um retrato de juventude sorria. Não falou, não precisava. A velha casa fora sempre um porto e, naquele instante, se transformava numa embarcação em risco. No carro que os levava, Arthur sentiu o telefone vibrar. Uma ligação. A identificação tinha o mesmo número anônimo da mensagem. Ele não atendeu. Havia algo de previsível e ameaçador naquele contato, como se uma sombra telefonasse para testar o tempo. Quando deixaram a mãe na casa de Cida, Helena já havia enviado o laudo preliminar por e-mail. Henrique também havia conseguido a protocolização da petição, ainda que sem a tutela definitiva. Eram conquistas pequenas, por hora, mas reais. Ao redor, no entanto, as peças se moviam com uma vida própria.
Em algum lugar, Lorena voltara para sua casa com a calma de quem deixa uma sala escura para que as paredes guardem o que foi dito. Em um cômodo de cortinas cerradas, ela colocou o relógio de pulso sobre a mesa, como se fosse uma prova contra o tempo. Segurou o cartão de visita que Arthur acreditara ter visto brilhar nas mãos dela e discou. A voz do outro lado era curta, eficiente. Lorena não esperou. Pediu medidas. Falou do papel encontrado, do risco de exposição. Havia calma, mas também uma decisão que soava como sentença. Não deixem que eles organizem o que ainda não provaram, ordenou. Se preciso, faça com que a cidade se esqueça do fio antes que o fio puxe o tear. Do outro lado da linha, uma confirmação seca. Está tratado. Lorena desligou e ficou alguns instantes olhando o relógio. Então, num gesto que misturava tédio e determinação, ela virou o mostrador para baixo, como se quisesse esconder a hora do mundo. No silêncio que se seguiu, a mansão respirou. Lá fora, a cidade seguia seu curso, sem saber que o tecido que sustentava alguns de seus costumes começava a se revelar. Dentro do casulo de luz, Arthur e Cida, protegendo a mãe, e Henrique, com papéis e promessas, preparavam-se para puxar o fio. E, do outro lado, Lorena fazia contatos que se moviam nas sombras, prontos a agir se o fio se tornasse incômodo demais. A noite abriu-se como uma página escura, e, entre a esperança metódica dos que preparam provas e a frieza dos que guardam segredos, o jogo mudava de tabuleiro. O que vinha a seguir dependeria não apenas da força dos papéis, mas da habilidade de traduzi-los em ações que a cidade e seus juízes não conseguissem enterrar. O sono que restara a Arthur era pontuado por pequenos estalos do prédio, a junta de uma porta, o ranger de uma cano que se acomodava. Quando despertou de vez, já era cedo. A cidade se enchia de luz fria e de um trânsito que parecia não pertencer à urgência que carregavam. Henrique ligou às 7, voz direta. Conseguimos a primeira audiência, disse. Amanhã, 10 horas. O juiz aceitou a tutela provisória por risco iminente. Arthur sentiu um alívio cortado por outra ponta. Amanhã? Repetiu. Precisamos das provas originais. O que temos já está protocolado, respondeu Henrique. Mas vão atacar a cadeia de custódia. Preparem-se para que digam que os papéis foram plantados. Cida pôs água para o café, as mãos finas tremendo um pouco. Olhava para a mãe, que dormia ainda, o rosto vincado em sombras. Arthur tentou sorrir por dentro e não conseguir. Na noite que seguiu, alguém mexeu nas coisas do abrigo. Não um ladrão grosseiro, mas um visitante que sabia o que procurava. Cida percebeu tarde demais. Gavetas remexidas, uma caixa de fotografias aberta. Um envelope, o original mais sensível, sumira. A fechadura da janela não mostrava arrombamento. Havia, sim, sinais de que a entrada fora feita por alguém com ferramenta e conhecimento. Eles não encontraram vestígios claros além de impressões de borracha no parapeito, uma linha de sujeira que fora depositada no tapete como se alguém passasse de sapato para dentro e para fora sem pressa. Era um aviso. Lorena sabia como tocar lugares com dedos discretos. Henrique chegou ao abrigo com cara de quem viera correndo. Vinha com o rosto mais pálido que o habitual, carregando pastas, um pendrive e a frustração de quem vira um plano emperrar. Levaram o original, disse ele sem rodeios. Mas o laudo da Helena, a petição, as cópias autenticadas e a protocolização estão no sistema. Também enviei cópias para uma jornalista que concordou em manter o material seguro até a audiência. Arthur bateu a palma da mão no joelho, pensando que as mãos do mundo inteiro estavam sempre um passo atrás das de Lorena. E a jornalista? Perguntou Cida. Ela confirma que recebeu, respondeu Henrique, mas não confia em aparecer ainda. Medo de retaliação. Eu a entendo. O dia passou em montagem. Henrique alinhou os argumentos técnicos, cadeia de custódia, metadados, laudo forense de tinta e papel. Helena rechecou sinais de violação dos documentos enviados. Cida reorganizou o que restou, criando um dossiê mais claro. Arthur, por sua vez, passou a mão nos cantos do apartamento como quem tenta tirar do ar a sensação de que haviam sido invadidos por mãos frias demais. À noite, antes de fechar os olhos, ele foi até o telefone e discou o número anônimo. A ligação não foi atendida. Do outro lado, apenas o som de uma linha que respirava. Ele desligou e guardou o aparelho no bolso. Era uma provocação silenciosa.
Lorena não precisava girar a faca, bastava deixá-la perto. Na manhã da audiência, o prédio do fórum parecia uma estação, pessoas com pastas, advogados com gravatas, um burburinho impossível de ignorar. Arthur e Cida chegaram mais cedo, com a mãe apoiada no braço de Cida. A mulher caminhava devagar, como quem pesa cada passo pela própria segurança. A sala onde seriam ouvidos era pequena, com um juiz atrás de uma mesa levemente elevada e 2 auxiliares de toga. Henrique fez um aceno breve. "Eles já estão aqui", murmurou, apontando para um homem de aparência calculada que conversava com outros 3, todos vestidos com aquela compostura de "Quem não contará suas histórias?" "Advogado de defesa", sussurrou Helena, que aparecera ao lado deles com mais relatórios na mão. Chegou cedo. Quando o processo começou, o ar mudou de textura. O juiz, sem afetos, ouviu as alegações iniciais. Henrique apresentou o laudo de Helena, explicou a procedência das cópias, mostrou a protocolização e falou da urgência, risco à integridade da senhora e destruição de provas. Em seguida, a palavra voltou para o outro lado. O advogado de Lorena levantou a voz com a calma de quem conhece casos e caminhos de cancelamento. Chamou os papéis de documentos de segunda mão, afirmou que não haveria prova de que não se tratava de montagem e fez questão de pedir medidas cautelares contra a divulgação pública do conteúdo. Foi preciso pouco para que, do outro lado da sala, um assessor anotasse, como se guardasse ordens. Arthur sentiu algo gelar no peito quando o advogado disse, com ar impessoal: "Além disso, senhor juiz, há indícios de que houve invasão a domicílio para obtenção desses documentos." A acusação soou como descarga elétrica. Henrique reagiu imediatamente, apontando que a invasão fora sofrida no abrigo em que agora estavam e que isso somente reforçava a necessidade de proteção. Helena apresentou as assinaturas, os metadados, o laudo de forense digital. A audiência, que se projetara como um passo técnico, transformou-se em palco. No canto, um dos homens que seguiu o advogado sussurrou algo ao celular e fez um gesto discreto como quem ordena que se apague uma vela. O juiz passou algum tempo lendo as peças. Por fim, falou com voz medida. "Devo ponderar 2 coisas", disse. A necessidade de resguardar a integridade física das pessoas envolvidas e a cautela para não precipitar medidas que prejudiquem terceiros sem a devida comprovação. Ele marcou uma liminar parcial, ordem de afastamento temporário de qualquer pessoa que pudesse se aproximar da senhora, e autorização para que a polícia fizesse diligência para localizar o original desaparecido. Mas, ponderou, não autorizaria por hora a apreensão ampla solicitada sem prova mais concreta. Arthur engoliu o resultado como quem recebe uma notícia que é ao mesmo tempo vitória e fratura. Lorena não fora derrotada, apenas, por enquanto, contida. Quando saíram da sala, o homem de aparência calculada cruzou os olhos com Arthur e sorriu por um segundo curto demais para ser humano. Na rua, a cidade parecia outra, o sol batia na calçada e refletia nos prédios, indiferente ao que ocorrera por trás das portas. Eles caminharam até o carro, sabendo que Lorena não admitiria aquela ordem por muito tempo. No bolso, o telefone de Arthur vibrou. Uma mensagem curta apareceu na tela, sem remetente. "Nem tudo que se perde está perdido. Cuidado com quem oferece luz no escuro." Arthur leu e não respondeu. Ao lado, Cida apertou a mão da mãe como se cada nó de pele pudesse garantir mais um pedaço de segurança. Eles tinham uma liminar, algumas provas, o respaldo jurídico. Tinham também a sensação de que o fio que começavam a puxar passava por lugares onde pessoas importantes gostavam do silêncio. Ainda restavam peças fora do tabuleiro, originais, rostos, decisões e uma certeza incômoda. Lorena jogava para proteger algo que não deixaria de proteger sem lutar. O combate ia além de folhas e carimbos, tocava reputações, fortunas e um tipo de poder que não se mostrava sem máscara. Enquanto o carro os levava, Arthur olhou pela janela e viu, à distância, uma sombra que se movia no alto de um prédio. Não era possível saber se era humano ou apenas reflexo, mas a presença bastou para que o ar ao seu redor se tornasse menor. Ele apertou o cinto como quem se arma e pensou que o próximo movimento precisava ser mais do que técnico, teria de ser astuto. Eles voltaram para o abrigo sabendo que a polícia começaria as diligências. Sabiam também que alguém, do outro lado do jogo, já havia começado a desmontar o passo seguinte: ressuscitar a cidade dos rumores, gerar dúvida e apagar rastros. E no escuro da mansão onde Lorena se movia como anfitriã e carrasco, o telefone tocou novamente. Do outro lado, a voz que sempre lhe obedecia disse: "Ordem de bloqueio em andamento. Quando quiser, manda o nó."
Cida fechou a porta do abrigo, encostou a palma da mão nela e deixou que a respiração voltasse a um compasso que pudesse ser contido. Lá fora, o mundo prosseguia, indiferente e barulhento. Dentro, as peças do tabuleiro retomavam suas posições, aguardando o próximo lance, o qual poderia decidir de uma vez por todas quem pagaria o preço da verdade.